Olá, estamos começando o podcast Falando de Famílias. O tema do episódio de hoje é Direito de Famílias Homoafetivas. Eu sou Ana Cecília, apresentadora do episódio de hoje, que será dividido em 2 blocos. E o primeiro bloco é uma conversa conceitual com a equipe acerca dos principais aspectos do tema de hoje. E o segundo bloco é uma conversa com as convidadas Lidiane Cavalcante e Marília Freire. Antes de começar o episódio de hoje, se você curte o nosso trabalho, o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming digital. E não esquece de seguir e avaliar o nosso podcast. Nesse primeiro bloco, teremos uma conversa conceitual com a equipe do podcast a respeito do tema Direito das Famílias Homoafetivas. A mesa é composta por Ítalo e Annelise, do setor de Psicologia, e Felipe e Edvanessa, do setor do Serviço Social. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Famílias. Hoje vamos iniciar a discussão do episódio 4, que tem por tema os direitos das famílias homoafetivas. E para iniciar, vou me apresentar, eu sou Felipe Oliveira. Eu sou o Ítalo. Olá, sou a Vanessa. Eu sou a Annelise. E essa é a equipe do Psicossocial que vai iniciar essa discussão. E para início de conversa, trago agora um marco histórico no que diz respeito ao direito de família, que é a Constituição Federal de 1988, a Carta Magna. E aí já trago o artigo 5, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E agora o artigo 226, que vai falar que a família é a base da sociedade, né, e tem especial proteção do Estado. E o inciso 3, né? Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. No inciso 4, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O que a Constituição vem dizer para a gente nesses artigos que eu trouxe? Termos de igualdade, proteção, reconhecimento e asseguridade. Então, a Constituição, a partir desse momento, diz que todos são iguais perante a lei, reconhece, os novos arranjos de família e diz mais que o Estado deve dar proteção para esses arranjos novos. Aí a gente traz agora para discussão outro documento, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. No seu artigo 25, ele vai começar a conceituar a família. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, e o parágrafo único, vai ampliar esse leque. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal. Encerro aqui, não vou ler todo, mas para falar aqui a gente tem 3 tipos aqui, de família no seu conceito, que é a família natural, a família extensa ou ampliada, E continuando, a gente entra agora, na questão da adoção, e aí eu vou recuperar o que eu disse lá no início sobre união estável, porque no artigo 42, quando fala de adoção, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham uma união estável comprovada a estabilidade da família. Diante das várias transformações sociais, a gente chega numa discussão que ocorreu há pouco tempo no Supremo Tribunal Federal, em 2011, onde ele reconhece a união estável entre pessoas do mesmo gênero, E em 2013, o CNJ também dá legalidade na celebração de casamento e união estável, de pessoas do mesmo gênero. Ou seja, isso é um ato de reconhecimento desses novos arranjos e também a família homoafetiva. Atualmente existem diversos tipos de conceitos de família monoparental, binuclear, homoafetivas, O termo homoafetividade foi mencionado pela desembargadora Maria Berenice Dias a fim de evitar a conotação pejorativa nas relações afetivas entre as pessoas do mesmo gênero. Quando a gente fala de família parental, existe o artigo 69 que diz que as famílias parentais se constituem entre pessoas que têm relação de parentesco ou mantêm comunhão de vida instituída com a finalidade de convivência familiar. E quando a gente fala de famílias de pessoas do mesmo gênero, a gente está falando de família homoparental, que foi um termo que foi criado no ano de 97 em Paris pela Associação de Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas, que se denominavam homossexual. Trazendo para a realidade do Brasil, existe uma estatística que no ano de 2011 e 2020, o número de registros de união estável e de casamentos de casais homoafetivos
teve um aumento de 28% entre união estável e 138% entre casamentos. Lembrando que esses dados são da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Enquanto há dados em relação à união estável de casais, não há dados no IBGE, no CNB, em relação à adoção de famílias homoafetivas. Quanto às dificuldades encontradas pelas famílias homoafetivas, tem-se questões ligadas ao preconceito, por fugirem dos padrões estipulados socialmente do que seria uma família. Segundo Rodrigues e Paiva, essas pessoas vivenciam situações de preconceito dentro da própria família de origem, bem como em outros grupos sociais. A sociedade ainda se atrela aos atos de discriminação e exclusão, fazendo com que os que não se adaptam aos padrões aceitos pela maioria sejam rejeitados e tidos como afronta aos bons costumes. Ainda segundo Rodrigues e Paiva, é preciso que essa luta pelos direitos das famílias homoafetivas continuem, porque o direito à união estável, a partilha de bens, pensão alimentícia, direitos previdenciários e adoção são questões muito importantes que asseguram o direito dessas famílias. A adoção, ela ainda é o meio mais utilizado para a formação dessas famílias. Inclusive, se tem uma pesquisa realizada pelo Instituto Williams, dos Estados Unidos, que revelou que 114 mil dos 700 mil casais gays que vivem juntos têm filhos. 68% têm herdeiros biológicos, enquanto 21,4% optaram pela adoção. É importante ressaltar que essa pesquisa ela foi realizada nos Estados Unidos e não existem dados comparativos com relação a esse cenário no Brasil. Embora o número de adoção por casais homoafetivos com relação aos casais heterossexuais ainda seja alto, essas pessoas elas têm encontrado ainda muitas dificuldades na hora de adotar. Ainda 55% dos brasileiros, segundo o IBOPE, são contra a adoção por casais do mesmo gênero. Ainda existe muito preconceito. Embora exista o preconceito e o debate sobre a capacidade dos casais homossexuais no exercício da parentalidade, existem pesquisas em psicologia que contrariam essa suposição. Papalha traz que estima-se que aproximadamente 9 milhões de crianças e adolescentes nos Estados Unidos tenham pelo menos um dos pais homossexual. Uma considerável quantidade de pesquisas examinou o desenvolvimento de filhos de gays e lésbicas, incluindo saúde física e emocional, inteligência, adaptação, senso de identidade, julgamento moral e funcionamento social e sexual, e não revelaram preocupações especiais. Essas pesquisas revelam que não há nenhuma diferença consistente entre pais homossexuais e heterossexuais em termos de saúde emocional ou em aptidões e atitudes para a parentalidade. E onde existem diferenças, elas tendem a ser favoráveis aos pais homossexuais. Segundo essas pesquisas, os pais homossexuais geralmente têm um relacionamento positivo com seus filhos e as crianças não são mais propensas do que outras crianças criadas por pais heterossexuais a ter problemas emocionais, sociais, acadêmicos ou psicológicos. Além disso, os filhos de gays e lésbicas não têm maior probabilidade de serem homossexuais ou de ficarem confusos sobre a sua própria orientação sexual do que filhos de pais heterossexuais. Apesar dos avanços que nós estamos discutindo aqui, não existem legislações específicas que assegurem os direitos dessas famílias. As legislações conquistadas até hoje são consideradas frágeis e as pessoas desse grupo social têm se sentido inseguras com relação à garantia desses direitos. Com relação às necessidades das famílias homoafetivas, tem-se bastante presente a questão da falta das redes de apoio. Bom, como não existem legislações específicas com relação a essas famílias, também não existem instituições específicas que proporcionem o apoio que essas famílias precisam. Dessa forma, essas famílias acabam contando com o apoio de familiares e de amigos. Lomando, Wagner e Gonçalves, a partir de um estudo com 111 indivíduos homossexuais da Grande Porto Alegre, encontraram uma correlação positiva entre o apoio emocional, a companhia social, o acesso a novos contatos, a aceitação da orientação afetivo-social e a qualidade conjugal nos relacionamentos estabelecidos pelos participantes. Dessa forma, é possível perceber como essas redes de apoio influenciam positivamente no dia a dia dessas famílias. Após um longo trajeto de negação absoluta dos direitos das famílias homoafetivas, alguns legisladores estabeleceram o afeto como um princípio norteador para a garantia de direito das famílias homoafetivas. De acordo com Maria Berenice Dias, a afetividade é o principal fator para a contribuição do reconhecimento da união homoafetiva. O afeto assume uma posição embrionária nesse contexto de estruturação familiar. A família não se justifica sem a existência do afeto.
O ambiente familiar passou a ser ligado entre laços de afetividade de forma pública, contínua e duradoura, tendo como assistência mútua entre os membros da entidade familiar. Iott defende que o afeto é a ligação atual da família, com a intenção de construir um amor familiar entre as pessoas, não importando a sexualidade delas. No segundo bloco, para conversarmos sobre o tema Direito das Famílias Homoafetivas, teremos como convidadas Lidiane Cavalcante, professora da UFAM e ativista de direitos humanos. Também Marília Freire, que é estudante de psicologia, oficial de justiça e ativista de direitos humanos. Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou o Felipe. E nós somos da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. E hoje temos como convidadas a professora Lidiane Cavalcante e a Marília Freire. Olá, pessoas queridas, gratidão imensa pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a professora Lidiane Cavalcante, sou professora da Universidade Federal do Amazonas e também, além de ser professora da UFAM, pesquisadora da área, eu sou ativista de direitos humanos do segmento LGBTI, membro fundadora da Articulação de Mulheres Homoafetivas e Aliadas do Amazonas. Então, mais uma vez, gratidão pela oportunidade de estar no âmbito dessa discussão. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a Marília. Eu também sou ativista de direitos humanos. No momento estou presidenta do coletivo feminista Humaniza, que luta pelo fim da violência obstétrica no estado do Amazonas. Também atuo junto à frente do desencarceramento no Amazonas e atuo como membro do coletivo Miga Sua Louca Cultura e Diversidade, e constrói políticas voltadas para a população LGBTQIAP+. É isso, estou muito feliz de estar aqui e obrigada pelo convite. Muito obrigado, gente. Agora a gente vai começar as perguntas, tá? É sempre direcionado para as duas, e aí vocês podem responder da forma que vocês quiserem, tá? Nesse momento. Bom, primeiro, é importante a gente entender assim, o conceito de família ao longo da história, né? A gente entende a Constituição Federal de 88 como talvez um dos mais importantes marcos legislativos, assim, que trouxe algumas reflexões e propostas de mudança, assim, do ideal de família e de sociedade, né, no Brasil. Trouxe algumas mudanças significativas na esfera legislativa, como a consolidação de direitos a populações mais vulneráveis, como as crianças e adolescentes, as mulheres e os indígenas, e permitiu algumas brechas, né, que possibilitaram talvez entender a família de formas diferentes, né? Como, por exemplo, a legalização do divórcio e, posteriormente, o advento da guarda compartilhada. Isso fez com que o ideal de família que antes era o padrão passasse a ser questionado, né, a partir de então. Então, do ponto de vista de vocês, né, ao longo do tempo, a partir da redemocratização brasileira, teve algum avanço sobre o que se entende por família e sobre as outras formas de configuração familiares, né, e os seus ideais na sociedade, né, dentro desse panorama histórico? Então, eu acredito que nós tivemos avanços importantes, mas avanços pontuais. Então, nós temos que ter cuidado até quando utilizamos a palavra avanço mesmo, né? Os estudos, mesmo cientificamente falando, acerca das famílias, os estudos no âmbito da sociologia, das ciências sociais em geral, eles são recentes, então eles iniciam a partir da década de 70. Por que esse é um marco importante para colocarmos aqui? Porque a compreensão e o despertar para a diversidade de configurações familiares também é muito recente. São famílias que sempre existiram, mas nunca tiveram visibilidade. Então eu penso que é um ponto importante. A Constituição Federal, ela se estabelece como um marco, não é? Mas ao passo que na Constituinte é discutido que a família, lá pelo artigo 227, também se traz a compreensão de que a família é constituída por um homem e por uma mulher, com ou sem filhos. Então ali nós temos um contexto que marcou uma época, foi um contexto conservador, e que depois é que nós vamos abrindo as portas para a compreensão da diversidade. E quando nós falamos em diversidade, não falamos só das famílias homoafetivas, das famílias anaparentais, que por vezes são tios que criam seus sobrinhos, das famílias geracionais, que por vezes são avós que criam seus netos, e chegamos então nas famílias homoafetivas, não é? Mas essa configuração da diversidade familiar, o reconhecimento social, ele vem primeiro.
Tá? Mas por que eu digo que é importante nós observarmos que é preciso pontuar com cuidado esses avanços? Porque os nossos avanços, eles estão na perspectiva social, já existe um reconhecimento social dessa diversidade de configurações familiares, existem potenciais judiciários, mas nós não temos avanço legislativo. Então é importante nós colocarmos isso. Ou seja, o judiciário no Brasil, ele vem fazendo o papel do legislativo. O legislativo, ele não reconhece a diversidade das configurações e, inclusive, por muito tempo nós tivemos a discussão do que seria considerado o Estatuto da Família no Brasil, e a discussão não avançou justamente por quê? Porque não concordavam com o ponto do reconhecimento das famílias homoafetivas, mas elas sempre existiram, elas só não tiveram visibilidade e esse reconhecimento. Mas, nesse âmbito, então, nós temos um legislativo no Brasil extremamente, mais que conservador, ele é reacionário e que tem se mostrado ausente nessas discussões. Alguém entra com um projeto de lei constitucional, aí depois vai para a gaveta, não consegue votar, não consegue o quantitativo suficiente de votos para uma aprovação, então vai para a gaveta. É nesse sentido que a gente precisa ter esse cuidado com relação aos avanços, porque a Constituição ela foi um marco, depois foi abrindo muitas portas por ter sido considerada até pelo Ulisses Guimarães como a Constituição mais cidadã de hoje. Mas a própria sociedade e o próprio legislativo ele é muito fechado com essa discussão, principalmente com com o que nós já conhecemos como bancada BBB. Existe a bancada BBB no Congresso e para ela estar lá no Congresso, ela também existe no Poder Público Municipal, no Poder Público Estadual. A bancada BBB é a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Então, essa bancada ela é responsável por muito do reacionarismo e do não reconhecimento da diversidade de configurações familiares no país. Então, os avanços que nós temos são recentes. A própria legalização do divórcio é da década de 70. Antes nós tínhamos desquite, mas não podia falar em divórcio, né? Então, a partir do advento do divórcio, vem, por exemplo, a ideia do reconhecimento das famílias monoparentais, a maioria delas chefiadas por mulheres. Então, é um avanço, mas é uma configuração familiar que também sofre preconceito até hoje. Se acredita que por ter somente a imagem da genitora, a imagem da mãe é como se não fosse família pela ausência de uma figura paterna, pela ausência de uma figura masculina. Então nós ainda estamos muito enraizados nesse contexto de que existe um modelo de família. E eu acho que é algo que a gente precisa desconstruir aqui. Não existem modelos, existem configurações familiares, não é? Dentro do seu potencial de diversidade. Então, a abertura para a democratização do Brasil, para a redemocratização, ela foi muito importante, mas nós ainda caminhamos a passos curtinhos na perspectiva do legislativo. Então, como eu disse, o judiciário tem feito o papel do legislativo, tem feito muito bem, mas um papel que não era dele. A gente precisa de leis no país e não apenas jurisprudência, né? Mas que bom que algum dos poderes realmente está assumindo essa discussão tão importante para que verdadeiramente nós possamos ter o reconhecimento dessa diversidade de pessoas, de configurações familiares. Então, família, por exemplo, não é quem vive embaixo do mesmo teto, não é somente quem tem laços consanguíneos, mas sobretudo os laços de afeto, os laços do amor, e isso tem feito avançar. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, hoje a gente tem resolução sobre socioafetividade. Nossa, que coisa brilhante! Mas ainda não avançamos numa legislação. É uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas já é alguma coisa para nós termos na perspectiva do nosso país, para realmente reconhecer que nós somos o uno no diverso. Então nós estamos no âmbito dessa diversidade e o quanto é importante nós trabalharmos essa perspectiva. Só para acrescentar, né, professora Lidiane e os demais presentes, quem está escutando o podcast agora também, a gente não pode cochilar. A gente não tem o direito de descansar na nossa luta. E a gente acabou de ter um ministro do Supremo nomeado, dito pelo próprio presidente da República como terrivelmente evangélico, né? E hoje a gente tem uma configuração de composição do Supremo Tribunal Federal, uma maioria de bom senso, né, na garantia desses direitos fundamentais, dessa dignidade dessa população, e através dessas resoluções do CNJ, possibilita a implementação de direitos há muito tempo esperados. Porém, essa configuração ela pode mudar, né? Com a morte, com a aposentadoria, por tempo, ou até mesmo antes do tempo de aposentar, como foi o caso do ministro Joaquim Barbosa. Esses cargos vão vagando e fica na mão do presidente da República da ocasião recompor esse tribunal, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, realmente
trabalhar enquanto ativistas para que a gente tenha a conversão desses direitos do âmbito do judiciário para o âmbito do legislativo. Porque se a gente está aí atravessando um período de muitos retrocessos em vários aspectos ambientais, sociais, e não sei como, e até aqui vou falar bem baixinho para não despertar o interesse, não sei como não veio aí uma lei nesses últimos 4 anos vedando a união homoafetiva, porque o legislativo ele tem poder para isso, ele tem competência para fazer isso, e isso seria, por exemplo, uma medida que jogaria por terra qualquer resolução do CNJ, porque por mais boa vontade que o judiciário tenha dentro das suas limitações, ele não pode se sobrepor à lei. Então, isso que a professora Lidiane traz é muito importante, a gente entender esses avanços e suas limitações. A gente não está num campo de se sentir seguro. Eu me lembro que teve uma notícia do primeiro ano já desse governo que nós estamos, me recuso a dizer o nome, em que houve um crescimento exponencial de casamentos entre pessoas LGBT. Justamente, talvez, aí por um temor mesmo coletivo, não totalmente desconectado da realidade, mas um medo com muito fundamento de que dali a pouco tempo a gente não pudesse mais estar se unindo de forma oficial num casamento civil com uma pessoa que a gente tem afeto, com quem a gente constrói a vida, etc. Eu dei uma entrevista, até republiquei ontem uma entrevista no ano passado, quando teve o marco temporal desse casamento civil, que houve a possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E a gente avançou muito pouco de lá para cá. E a gente está aí numa corda bamba, porque a gente pode perder isso sim. E isso não é uma questão de... Nossa, tudo bem vocês... Eu ouço muito essa frase. Tudo bem vocês morarem juntos, mas para que casar, Como o casamento visto ainda muito como uma instituição sagrada no campo do religioso. E para quem não milita e não vivencia as nossas questões, o casamento ele é fruto não, ele é base para muitas garantias para o nosso companheiro, para a nossa companheira, que pode ficar num caso de morte nossa, por exemplo, num caso de aposentadoria. Enfim, são muitas questões civis mesmo, até mesmo questão de guarda de filhos, que estão resguardadas por esse avanço, entre aspas, E isso tudo pode ser perdido se a gente não continuar lutando para que esses direitos sejam implementados no campo do legislativo. É interessante o que a Marília colocou, justamente porque, como ela começou, não podemos cochilar, realmente não tem como, Nós não temos esse direito, nós não temos o direito nem sequer de parar a luta por 1 minuto. O casamento civil, ele não é lei no Brasil, ele é só uma resolução do Conselho Nacional de Justiça a partir de uma decisão do STF, E na época, em 2011, em maio de 2011, isso trouxe, assim, uma ebulição no Brasil, o legislativo dizendo que era um absurdo, porque agora padres e pastores seriam obrigados a casar essas pessoas. Não, nós estamos falando de direito civil. E eles mexem com a massa da população, com a massa populacional, colocando como se fosse um direito religioso. Pessoas LGBTs que têm interesse em casar no religioso, elas vão buscar religiões inclusivas, vão buscar a IARE, a Fraternidade Amigos do Evangelho, talvez um centro de Umbanda, de Candomblé, não sei, mas elas buscariam religiões inclusivas. A gente precisa de direitos civis, como a Marília colocou, é muito complicado você não ter os mínimos garantidos. Se o teu companheiro, tua companheira vai a óbito e você vive numa relação heterossexual, você tem alguns dias de licença-luto. Antes de nós termos a aprovação da resolução e a decisão do STF com relação às uniões homoafetivas equiparadas às reuniões heteroafetivas, se o teu companheiro, se tua companheira fosse a óbito e você precisar sair do seu trabalho, você ainda levava falta naquele dia, porque você não tinha esse direito. Você não tinha o direito de colocar um companheiro, uma companheira como dependente de imposto de renda. Aí você diz, por que isso é importante? Para assegurar direitos civis, para assegurar direitos sociais, para assegurar direito à saúde, para assegurar direito à moradia, Direitos previdenciários, eles inexistiam. Mas ainda hoje a gente tem que provar porque a gente fala da união civil, mas nem todo mundo tem recurso para fazer essa união civil, porque também demanda um certo valor
em uma unidade cartorial. E quando nós vamos falar da população mais vulnerável, que não tem acesso, às vezes vive junto há 20, 30 anos, mas não tem o valor necessário para chegar no cartório e concretizar esse casamento. Então, essas pessoas, elas lutam pelo direito a existir e resistir todos os dias. Então, o que nós temos de avanços pontuais, verdadeiramente, eles estão resumidos hoje em resoluções, em portarias ministeriais e, como já disse a nossa compa Marília, cai a qualquer momento. Nós podemos adormecer hoje e acordar sem o mínimo desses direitos. Então, o Brasil... ele é um país que ele tinha tudo para ser um país de primeiro mundo no que tange a direitos à população LGBT. Por quê? Porque nós fomos o primeiro país do mundo a fazer uma Conferência Nacional de Cidadania LGBT. O primeiro. Não foi Estados Unidos, não foi Holanda, não, foi o Brasil, o primeiro país do mundo a fazer uma Conferência Nacional de Direitos da População LGBT. Como nós temos a Conferência Nacional de Saúde, de Assistência de Direitos Humanos, nós fomos o primeiro do mundo no ano de 2008, em junho de 2008. Nós tínhamos naquela conferência observadores de 14 países para ver como se faz uma conferência dessa natureza para garantir direitos. Então, quando a gente verifica o que nós avançamos entre 2008 e 2009, criamos um Plano Nacional de Cidadania LGBT, criamos o plano de saúde, né, Política Nacional de Saúde, mas tudo é portaria ministerial, tudo é resolução. Então, quando se fala em parceria, quando se fala em casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, é como se essas pessoas fossem cidadãos e cidadãs de segunda classe que não tivessem esse direito. O quanto nós tínhamos um grande potencial para avançar mundialmente, o quanto nós retrocedemos quando nós enxergamos a nossa realidade hoje. Muito bem, muito obrigado pela explanação das duas, foi muito bom. E aí, pegando um gancho no que foi exposto pela professora Viviane, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do movimento LGBTQ+. Como fazer para manter essa chama acesa dentro do movimento, levando em consideração, né, esse momento que a gente vive de um governo totalmente autoritário, conservador, que ajuda ainda mais a fortalecer essa cultura, né, que marginaliza esses segmentos, né? Como fazer com que essas pessoas que estão dentro desse movimento continuem indo, lutando, né? Porque às vezes eu entendo, posso até estar errado, que as pessoas desacreditam da justiça, né? Porque tem esse entrave que foi dito aí. Existe hoje esse entrave entre o judiciário e o legislativo. Então se discute, mas não se cria lei, né? E aí a pessoa se sente, poxa, eu estou aqui à toa. Então como manter, né, essa chama acesa? Quais são as estratégias que são utilizadas para manter essa chama acesa dentro desse movimento, professora? Olha, manter essa chama acesa não é tão simples, não é tão fácil. É um trabalho diário. Mas eu acredito que, de alguma forma, nós já tivemos algum tipo de avanço, mesmo diante dos desafios que nós enfrentamos. Costumo dizer, se hoje nós temos o mínimo de direitos, hoje em 2022, é porque há 20 anos atrás, alguém fez o tapete para que nós pudéssemos pisar, né? Há 20 anos atrás, nós estávamos nas ruas, há 20 anos atrás, nós estávamos lutando pelo direito à vida, pelo direito de viver, porque o Brasil é o país também com maior quantitativo de crimes de LGBTfobia do mundo, então é muito perigoso para uma pessoa LGBT viver no Brasil, né? E quando a gente fala do movimento, esse movimento ele fez história, década de 80, década de 90, nos anos 2000, então alguém fez esse tapete para que a gente pudesse estar pisando hoje a nível de movimentos, mas tem sido um desafio participar do movimento social hoje, justamente pelo retrocesso desse desgoverno que nós temos aí, que nos convida a regressar para a barbárie, porque hoje você lutar por direitos humanos no Brasil, você é criminalizado. Se você luta por direitos LGBTs, é como se você não merecesse viver, você é criminalizado 2 vezes. Então isso nos atinge diretamente, não é? Porque nós estamos diante de um desgoverno que diz direitos humanos para humanos direitos. Então, de um reacionarismo, de uma violência que está nos conduzindo verdadeiramente para a barbárie, mas que o movimento tem lutado para resistir. Verdadeiramente, todos os dias nós estamos lutando para resistir a tudo isso e nos manter vivos e vivas para que a gente possa verdadeiramente tentar construir uma história diferente, lutar por uma nova ordem societária, né? Hoje, se nós verificarmos nas portarias ministeriais, se nós verificarmos nos programas de governo em nível federal, nós não temos nada para a população LGBT. Nada.
Não é? E isso ficou muito claro no início da gestão. Nós não vamos soltar 1 centavo de recurso para aprovar qualquer política pública, para fazer qualquer programa, então não existe mais nada no Brasil. E então os movimentos, eles têm tido esse trabalho árduo, hercúleo verdadeiramente, para sobreviver e para resistir, mas não tem sido fácil, principalmente em tempos de pandemia, onde muito do nosso ativismo que era de rua, hoje é um ativismo mais virtual, é um ativismo mais centrado na rede, pela nossa própria segurança, em questão de saúde pública, mas tem sido um desafio para o movimento resistir. Mas o movimento social no Brasil, ele é muito forte, e que bom que ele é forte para que verdadeiramente nós possamos construir uma história diferenciada, apesar dos desafios que enfrentamos. É interessante, né, professora Lidiane, que a gente pensa assim numa luta de muitos espectros, né? A gente está ali atuando para que a gente possa falar sobre diversidade e gênero nas escolas. Eu sei que é um tema muito caro para a professora Lidiane e para o movimento, porque a gente precisa atuar e garantir para que as pessoas tenham dignidade desde sempre. Então, como é que a gente vai reduzir, por exemplo, o índice de assassinatos de pessoas trans no nosso país, que é o maior índice que existe de morte de pessoas trans, se a gente não consegue enxergar essas pessoas ainda no colégio, ainda na sua fase de desenvolvimento, ainda quando criança, ainda quando adolescente, se essas pessoas muitas vezes precisam sair do seio das suas famílias para tentar sobreviver, né, e acabam muitas vezes tendo que se sujeitar a condições de vida muito precárias, de segurança e de dignidade. Então, a luta, ela é muito ampla, e a gente precisa ter no nosso campo de visão todos esses lados. Eu trabalho com a questão da violência obstétrica, e a gente não pode falar só de mulheres, a gente precisa falar também de homens trans que engravidam antes da transição hormonal, por exemplo. A gente precisa falar que essa mulher, ela pode ser uma mulher que engravidou, mas ela pode ser uma mulher lésbica, está acompanhada da sua companheira, né? E, assim, avançando um pouco, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande no país, que é quando uma mulher engravida, ela é lésbica ou bissexual, tem uma relação homoafetiva, na hora de fazer o registro de nascimento de um bebê no seio dessa família, a gente tem uma resistência do cartório. Às vezes você tem que vir com uma decisão judicial, às vezes você tem que ter um contato dentro do cartório, ou procurar um cartório que aceite fazer aquele registro de nascimento daquela criança com o nome das duas mães. 2022, gente, não está mais na Idade Média. Estamos em alguns aspectos, sendo bem franca, mas quanto a gente ainda precisa lutar e cansa, né, professora, a gente fica cansado de não descansar. E muitas coisas a gente não vai ver implementadas. As próximas gerações, vocês aqui que são bem mais jovens do que a gente, vão colher frutos dessa luta. E também é preciso que em algum momento vocês, sendo ou não da sigla, hétero, cis, normativos, o que vocês quiserem, precisam também se engajar nessa luta, porque o futuro precisa dela. Ou a nossa população vai caminhar para uma extinção mesmo, porque não tem política de Estado voltada para a nossa população. Nesse momento não tem nem política de Estado, nem política de governo. E a gente precisa trabalhar por isso, né? Senão as coisas elas se vão mesmo como água, se perde. Marília, da tua fala, tu fala sobre essa questão, né, do lado social, reconhecer isso também. E isso é muito importante, porque os direitos eles são reconhecidos a partir das transformações sociais. Então, quando se começa a ter transformação cultural dentro desse cunho social, aí começa a se pensar numa nova sociedade, né? E a gente adentra hoje numa questão muito, muito religiosa hoje no Brasil, né? Muitas dessas implementações, e aí entra numa dificuldade muito grande, que eu vi na fala tanto da senhora quanto da professora, que é a questão da efetivação, né, desse acolhimento a essas pessoas que precisam, que devem ter seus direitos assegurados. Então, a boa parte dessa efetivação do direito passa justamente, né, por essa questão cultural, religiosa que nós temos no Brasil. Mas essa questão religiosa é o maior entrave que nós temos hoje nessa luta, né, da comunidade. Eu gosto de uma frase, Felipe, que o problema não é Jesus, né, é o fandom. Da curta trajetória, e aqui falando realmente porque a gente tem um país
em sua maioria cristão, uma lógica judaico-cristã, né? A gente tem um Jesus que acolhe as prostitutas, né? As adúlteras, os deficientes. Então, é muito complicado compreender uma religião ou uma religiosidade distante da prática de quem eles dizem seguir, né? Então, a gente não vou aprofundar, porque não é meu campo também de estudo, mas se a gente fosse se ater nessa questão, eu poderia dizer que a religião cristã poderia ser nossa maior aliada, mas o problema não é a religião em si, mas as pessoas que deturpam, muitas vezes transitam no lugar de religião como um lugar de privilégio. A gente tem aqui a tríade que tradição, religião e propriedade, né? E vão ali sustentar a figura do casamento historicamente. O casamento não existia formalmente como a gente conhece, por exemplo, antes do feudalismo. Ele vem ali se sobressair para uma garantia de sucessão mesmo, para que as terras não saíssem da família. Então a gente tem aliado a isso religião como uma garantia de que aquela tradição do casamento vai continuar garantindo essa questão patrimonial mesmo. A função do casamento, historicamente, é essa. A religião, ela entra como uma aliada, né? Porque existe um senso equivocado de que o casamento também deve servir à procriação. Aí você entra na configuração que nós temos de Constituição de 88, que embora seja uma Constituição cidadã, né, prevê que a família é feita por uma união entre um homem e uma mulher. Ele imagina, não está no campo de visão da Constituição as inúmeras configurações possíveis de família. Então, a religião, eu não vejo problema nela em si, sabe, Felipe? Mas vejo problema, sim, no fanatismo e nos religiosos que trazem para as suas vidas uma prática que não acolhe a diversidade de seres humanos que a gente tem na nossa sociedade. Eu penso que exatamente a discussão é por aí. A questão da religião, se a gente for buscar o cerne da palavra, né? Religião vem do latim religare, te religar alguma coisa a uma divindade, várias divindades, independente daquilo que você acredita. Mas também eu penso que o problema não é Deus, não é Jesus, ou no que quer que você, não são as entidades, no que quer que você acredite. Eu penso da mesma forma. O problema é que a religião ela é feita por pessoas, por seres humanos. E as pessoas trazem a sua carga cultural de conceitos e preconceitos sobre determinadas temáticas. Então, é como disse a Marília, o cristianismo deveria ser o nosso maior aliado, porque, na verdade, o cristianismo ele foi constituído em cima de um potencial revolucionário inclusivo, de inclusão de pessoas, de todas e todes, né? Mas, na verdade, as pessoas realmente se utilizam da religião para outros fins. As pessoas fazem uso da religião, por exemplo, para se eleger numa bancada legislativa. Isso é perigoso. Eu penso que não há nenhum problema de nós termos um líder, seja padre, pastor, missionário, o que for, no âmbito do legislativo. O problema é quando essa pessoa deixa de legislar pela Constituição Federal e passa a legislar por um livro sagrado, considerado sagrado, certo? Então isso é muito perigoso, porque essa noção ela traz o que a gente conhece como fundamentalismo religioso. E o fundamentalismo, ele é um termo que dificilmente as pessoas têm o conhecimento sobre ele nasce no islamismo, ou seja, de entender somente aquilo que eu acredito ser fundamental. O que não é fundamental, eu não vou considerar. Então, o fundamentalismo é compreender somente aquilo que é fundamental. Se eu acho que é fundamental compreender só isso aqui, então eu só compreendo isso. Mas isso traz uma consequência nefasta para a nossa realidade brasileira, porque hoje nós temos o Congresso mais conservador da história. Geralmente nós temos um avanço a cada 4 anos de pelo menos 20% a 25% do quantitativo de pessoas que são eleitas no âmbito legislativo, estão ali para trabalhar em cima do seu conservadorismo, em cima da sua expressão de que ele acredita que seja religiosidade. Aí, por conta disso, a gente não consegue falar de diversidade de família, nós não conseguimos falar sobre gênero e sexualidade na escola. Falar sobre gênero e sexualidade na escola não é para sexualizar a criança de 5 anos, é para mostrar para a criança que existem partes do corpo dela que não podem ser tocadas.
Porque existe uma coisa chamada abuso, existe outra coisa chamada exploração sexual, existem várias expressões de violência. Quando eu trabalho gênero nas escolas, com crianças, com adolescentes, eu estou mostrando que nós podemos, daqui a 20 anos, ter uma sociedade que seja menos violenta. Nós somos o Brasil é campeão latino-americano de feminicídio. E nós não fazemos nada para mudar essa realidade. E se a violência, muitas vezes, ela acontece no âmbito da família, que a família que tem o potencial de proteção social também pode ser potencial de vitimização, a escola teria um papel fundamental para tentar tratar essa realidade. Mas aí, mais uma vez, nós colocamos sempre a noção do que compreendemos por religião para dizer, não, nós não podemos fazer isso. Isso é obrigação da família. Mas a família nem sempre está pronta para trabalhar isso. Então, a gente vê o papel da escola, assim como nós visualizamos, eu não sei se a religião ela é a principal causadora de tudo isso, porque realmente eu concordo muito com o posicionamento da Marília. A religião ela não é culpabilizada, o problema é o que nós, pessoas, seres humanos, fazemos com a religião. De que forma que nós estamos trabalhando com ela? Porque a religião em si ela não é culpada de nada, o problema é o que eu faço da minha compreensão sobre a expressão de religiosidade. A religião que poderia ter um potencial, inclusive, eu uso para excluir, eu uso para destruir pessoas. E a gente não destrói pessoas somente por meio de uso de uma arma de fogo, do uso de uma arma branca, nós destruímos pessoas simbolicamente, no cotidiano da nossa sociedade. Já dizia o George Agamben, grande filósofo, ele dizia que nós criticamos Hitler, mas nós criamos campos de concentrações todos os dias. Os campos de concentrações ideológicos, eles matam tanto ou mais do que já se matou historicamente, pela discriminação, pelo preconceito, pelas várias faces da violência. Então, a religião com potencial exclusivo, ela se torna uma arma de violência na mão daqueles que, na verdade, detêm muito do poder do que nós conhecemos hoje. A questão do casamento é uma instituição realmente que ela é criada na sociedade para assegurar a sucessão, para assegurar a propriedade privada e para coisificar pessoas, para dizer quem domina e quem é o dominado. Toda relação de poder, para existir, ela tem o que domina e o que é dominado. Então, tem alguém que se permite dominar e tem alguém que se permite ser dominado. Então, é uma complexidade muito grande que envolve essa questão da noção do casamento. Então, foi criado com essa perspectiva, mas hoje parte da população deseja o casamento para assegurar o mínimo de direitos, esses direitos que não são assegurados, que nós pensamos, no Brasil todo mundo é igual. Não, nós não somos iguais e nem podemos ser iguais. Nós não trabalhamos potencial de igualdade, mas sim de equidade. Qual é a diferença? A igualdade, na perspectiva legal, eu acredito que somos todos iguais, mas nós temos demandas sociais, demandas culturais, demandas econômicas, históricas diferentes. Então, não dá para tratar de forma igual os desiguais, como já dizia a Boaventura Sousa Santos. Não dá. Nós somos desiguais, então nós temos que ser tratados e reconhecidos no âmbito dessas desigualdades para que isso seja trabalhado. Nosso país, a população pobre, preta e de periferia sente primeiro. Né? Então, é nessa perspectiva que nós precisamos buscar verdadeiramente avançar. E as religiões, elas poderiam ter potencial de exclusão, mas, repito, o problema é o que nós fazemos com o que nós compreendemos por expressão de religiosidade. Pegando o gancho de uma das falas da Marília, ela disse sobre as dificuldades e a falta de disposição, né, dos cartórios em reconhecer famílias homoparentais, por exemplo, né, quando você vai registrar um filho, né, assim, a despeito das poucas mudanças que nós tivemos ao longo dos anos, assim, desde a Constituição Cidadã em diante, existem algumas brechas recentes, assim, que permitem que casais homoafetivos adotem, né, e exerçam sua parentalidade. Em 2009, nós tivemos a nova lei da adoção, né, e que abriu algumas brechas que permitiu que casais homoafetivos pudessem adotar. É claro que não diretamente e literalmente, mas a partir de então você teve um boom nessa possibilidade, assim, a gente pôde ver desde então, assim, nos tempos recentes. Mesmo com tantas burocracias, né, e tantos empecilhos jurídicos, quais são hoje, segundo a perspectiva de vocês, as principais dificuldades ainda encontradas no processo de adoção e no exercício da homoparentalidade, por exemplo, e, assim, quais seriam as perspectivas de mudança, assim, daqui para frente, né? Porque muito há de se mudar, né? Porque existe ainda uma falta de disposição do judiciário, existe uma falta de disposição da sociedade em acolher os tipos diferentes de parentalidade, mas mesmo assim, casais homoafetivos adotam, continuam adotando, constituem famílias, né? Então,
quais seriam as dificuldades e quais perspectivas de mudanças para vocês? Assim? Tenho pouco know-how sobre a questão da adoção em si. Tenho alguns amigos que adotaram, inclusive, ainda solteiros, né, antes de compor uma união homoafetiva. Então, era até mais fácil, pelo que eu entendi, mais fácil você adotar se cadastrando na fila de adoção sozinho do que como casal homoafetivo, né? Mas eu queria trazer uma reflexão, Lucas, que eu acho que é importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu tive a oportunidade de ministrar essa disciplina na faculdade de Direito há anos atrás, e existe um princípio básico que é o de proteção integral dessa criança e desse adolescente. Quando a gente pensa em proteção, a gente pensa numa criança que está no seio de uma família, que não está institucionalizada, não está num abrigo, não está numa casa de crianças abandonadas ou em situação de risco, etc. Então, quando a gente parte de um ECA muito protetivo, a gente devia pensar que essa criança merece uma família, independente de que família seja essa. E aqui não tem família perfeita, gente. Se algum de vocês aqui me disser que sua família é perfeita, eu vou dizer para vocês darem um passeio na terapia, porque não existe. Nem a nossa família consanguínea é uma família ideal. Então, a gente precisa entender que o mais importante do que olhar para que pais ou que mães são essas, olhar para essas crianças que estão esperando um lar. Quantas crianças estão no abrigo hoje, gente? Esperando uma casa, esperando poder tomar café da manhã com sua mãe, com seu pai, com seus pais ou com suas mães. É muito, muito forte isso, entendeu? Eu sei, tenho um dado bem concreto sobre isso, que os casais heteronormativos, eles, em regra, almejam, né, colocam na sua preferência o cadastro de adoção crianças o mais novas possíveis, bebês, e também mais dentro do padrão. Odeio essa palavra padrão, porque não existe padrão, né? Existe uma padronização das pessoas. Mas sim, preferem bebês saudáveis, sem nenhum tipo de necessidade especial, por exemplo. Em regra, os casais homoafetivos aceitam todas as crianças. Ou seja, tanta necessidade de dar esse amor à criança que não se tem tantas exigências. E aqui faço uma crítica mesmo, porque quando você tem um amor para dar para um filho, a gente não escolhe esse filho. Quando a gente engravida, e eu tive a possibilidade de engravidar porque tive um casamento heterossexual antes de me reconhecer como lésbica mesmo, você não sabe que bebê vem ali dentro daquela barriga. Você faz os exames, é claro, mas você não sabe nada, se ele vai ter uma deficiência, se ele vai ter uma dificuldade, enfim, são infinitas possibilidades. E eu acredito nisso. Os pais e mães que vivem uma relação homoafetiva, eles são muito mais propensos e abertos a receber o seio da sua família enquanto filhos do tipo de criança e adolescente, sem tantas ressalvas, digamos assim, de raça, classe, de condição física e até mental mesmo. Sobre essa questão, uma questão bem interessante para a gente trabalhar, né, que é a situação da adoção, porque nós tivemos realmente a nova lei da adoção em 2009, mas nós tivemos marcos importantes, historicamente falando, de adoção, mas que foram marcos assim que dependia muito realmente da análise do judiciário. Então, eu diria que não é que os casais homoafetivos eles continuam adotando, eles continuam lutando pela adoção. Porque a discriminação no âmbito do judiciário é muito grande. Apesar de se colocar, não, as pessoas que vão para o Cadastro Nacional de Adoção são tratadas da mesma forma, não são tratadas da mesma forma. Né? Esse processo de preconceito e discriminação, ele também existe nesse contexto. Sobre a questão de crianças que estão institucionalizadas, né? Nós temos uma conta que não fecha, um dado do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos praticamente mais de 5 mil crianças para adoção no Brasil, mais de 20 mil pessoas ou casais cadastrados. Por que eu ainda tenho esse quantitativo todo de crianças institucionalizadas? Justamente que é o que a Marília colocou, se deseja um perfil, né? Geralmente se deseja adotar um bebê, 0 a 2 anos, preferência do gênero feminino e branco. Então, o desejo do cadastro tem cor, tem raça,
tem faixa etária, e é muito complicado para a realidade de nossas crianças e adolescentes que estão institucionalizados pelo país. Eu recordo de uma situação de uma adolescente em uma cidade do Sudeste. Essa adolescente estava institucionalizada, ela tinha 14 anos, institucionalizada com a irmã de 8. Só que a de 14 anos, só de ser adolescente, a gente já sabe que a perspectiva de adoção é praticamente nula, né? E era uma adolescente negra, trans, deficiente visual. Qual é a chance que ela tem de adoção? Me deu uma boa notícia de que essa criança foi adotada. É desesperador pensar que essa criança não tem direito a uma família, gente. Exatamente. Disso que a gente está falando, de direito a ter família. De direito a ter família, que é um direito constitucionalmente garantido e está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, e não conseguir adoção. E, consequentemente, como a adoção no Brasil, se existem grupo de irmãos, a ideia é que se adote esse grupo de irmãos, a menor não vai conseguir, porque a maior tem toda essa condição. Então, isso dói no mais profundo da nossa alma, saber que praticamente a chance é nula. Então, mas isso existe, inclusive crianças e adolescentes LGBTs, eles existem. Eles e elas existem. Inclusive eu fui criança, né, gente, em algum momento. Exatamente. Fui criança, né? A gente é criança em algum momento, então... Exatamente. E esse preconceito, ele não está só no âmbito dos tribunais de justiça, ele também está no âmbito da construção social, da nossa construção cotidiana. Eu tenho uma filha que veio pelas portas da adoção, certo? E é um desafio, porque eu lembro que quando ela chegou, algumas pessoas disseram, agora você vai querer ter licença maternidade. Digo, gente, licença maternidade, perdão da expressão, não é só para quem teve um filho, é para você ter o tempo para conseguir cuidar daquele bebê, daquela criança. E hoje a licença maternidade na adoção ela é garantida independente da faixa etária. Independente. Então não precisa ser um bebê, você precisa de tempo para adaptação com aquela nova realidade. Né? E até teve uma decisão importante sobre isso, Lidiane, que no caso de duas mães, só uma teria direito. Não as duas, sendo que as duas são mães, sendo que a licença nem devia se chamar maternidade, porque se a gente for pensar, não é só a mãe que cuida, gente. Uma família heteronormativa, o pai também que tem que estar ali. Então eu lembro desse caso no Brasil, em que uma mulher, uma das mães conseguiu a licença e a outra teve que conseguir judicialmente, porque não foi naturalmente concedida a licença maternidade para outra mãe, só para uma das mães. Eu lembro bem desse caso, o quanto foi cruel ter que lutar na justiça para provar que você é mãe. Isso acontece com muita frequência, né? Inclusive mulheres que planejam junto crianças, nem todo mundo tem condição de fazer uma reprodução assistida, às vezes vai para inseminação caseira, que é extremamente perigosa, mas é uma realidade que existe, certo? E chega, a criança nasce, se o bebê vai para uma UTI neonatal, você como companheira da mãe, que é mãe também, não tem direito à visita, porque o teu nome não está no registro de nascimento, isso é cruel, isso é barbárie, é o retrato da barbárie, porque você tem que provar por um documento e não deu tempo de ir para a defensoria pública, de buscar dupla maternidade, de buscar reconhecimento socioafetivo, adoção, qualquer que seja a situação. Então essa é a realidade que a gente vivencia com relação aos casais homoafetivos. Assim como a nossa compa já falou, a adoção, temos que considerar a mesma perspectiva de ter um filho biológico. Com filho biológico você vai ter o filho que é possível. Você não sabe se vem PCD, se vem com alguma deficiência, se vem com qualquer condição. Na adoção nós deveríamos enxergar da mesma forma. Você vai ter o filho que é possível. Então a gente tem que quebrar aquele preconceito, porque é filho adotivo, que dá trabalho, que faz isso, que faz aquilo. Não! Você tem o filho que é possível. E não tem diferença no amor. Não tem. Eu amo incondicionalmente a minha filha. E ai de quem falar alguma coisa. Mas o processo para adotar uma criança no Brasil, você sendo homoafetivo, é muito sofrido. É muito sofrido porque você é tratada como se fosse uma pessoa à margem da sociedade. Você é tratada como se fosse um cidadão, uma cidadã de segunda classe. Essa é a realidade que a gente vivencia. Então, o preconceito no tribunal, ele existe também, mas existe nos outros âmbitos do nosso processo de sociabilidade. Na escola, experimenta matricular, ser LGBT, ser uma família homoafetiva, tentar matricular seu filho na escola, né? E antes da escola vem, por exemplo, o pré-natal. Quando duas mulheres quando um casal de mulheres vai ao pré-natal, a tendência do profissional da medicina, ele olha apenas para uma, geralmente para aquela que está gestante, a outra como se não existisse. Isso a gente ainda vivencia. E tanto faz se é sistema único de saúde como planos privados, essa realidade existe. E quando você vai matricular o teu filho na escola, você vai conhecer a escola, vai visitar a escola e tudo mais, também é a mesma coisa. Só fala com uma.
Sim. Só falam com uma. É como se a outra não isso. existisse. Também passei por essa realidade, a gente sabe que existe. É como se a outra praticamente não estivesse lá, inexistisse. E isso é cruel, porque é o não reconhecimento social de uma configuração familiar. Sim. E que se nós sabemos que naquela porta de entrada já existe aquela realidade no âmbito da escola, como é que vai ser o cotidiano daquela criança? Nós ainda temos uma realidade tão conservadora que nós temos Dia das Mães, Dia dos Pais. Nem toda criança tem mãe, nem toda criança tem pai. Tem criança que não tem nem mãe nem pai. Nós poderíamos ter o Dia da Família. Não só pela realidade homoafetiva. Quantas crianças são criadas por seus avós, por seus tios, por outras pessoas da família? Então, para alguns, o que pode ser uma festa, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, para outros gera trauma. Mas nós não estamos preocupadas no sentido genérico com o que nós chamamos de minoria. E isso é tão cruel na nossa realidade. Então, precisamos avançar muito para verdadeiramente ter condição de construir uma nova ordem societária. Como é cruel essa questão do atendimento a este público. E esses casos, eles são frequentes, né? Só que são tratados de forma isolada. Então não se vê muito isso. É como se eles ocultassem o que acontece todos os dias, né, com essas pessoas. Então... É que também, né, Felipe, a gente como mãe, sempre essa situação de visitar uma escola, vamos conhecer a escola, ficar com a minha companheira na época, com o meu filho biológico, né, com ele não acompanhava essa questão e tinha justamente isso, né, de só olhar para mim e tal. A escola até tinha, viu, Lidiane, Dia da Família, então ela já tinha avançado em algum aspecto, mas quando a gente sente quase uma repulsa, a segunda figura parental ali, que não está dentro do esperado, não era um homem, né, a gente também se recolhe, sabe? A gente não quer fazer uma confusão, porque depois quem vai sofrer as consequências institucionais é o nosso filho, é a nossa filha dentro da escola. Nosso filho e a nossa filha vai ficar marcado dentro do colégio. Então a gente não quer expor a mais do que eles já vão ser expostos mesmo, então a gente acaba nem falando sobre isso. A gente nem leva adiante, não faz uma denúncia, não vai num conselho estadual municipal de educação para falar dessa questão, porque é uma exposição para o nosso filho. Não é só uma questão nossa, envolve a criança. E aí a gente se recolhe, né? A gente aceita, a gente vai passando por essas situações. E isso vai se repetindo. Se a professora não tivesse comentado, eu acharia que isso só tinha acontecido comigo. A gente sabe que não é. A gente não fala, porque falar sobre isso significa expor nossos filhos. A gente não vai expor. Exatamente, esse é o desafio verdadeiramente da exposição, é o desafio do preconceito, da discriminação, e é contra tudo isso que nós precisamos verdadeiramente lutar, mas ainda existe um sistema muito fechado para verdadeiramente reconhecer as famílias como um todo, a diversidade de famílias, mas principalmente as famílias homoafetivas. Bom, e pensando ainda na parentalidade, né? Se a gente comparar famílias homoparentais, né, e famílias heteroparentais, a gente percebe, sem dúvidas, diferenças quanto às necessidades, né? São necessidades diferentes. E são casais, né, e famílias que têm prioridades diferentes quanto ao exercício da parentalidade, quanto à criação dos seus filhos, quanto à rede de apoio, quanto ao amparo sociojurídico, por exemplo, né? São diferentes. Então, quais diferenças vocês podem apontar, assim, de necessidades estruturais e assistenciais, por exemplo, jurídicas, e como a falta de uma rede de apoio, né, tanto familiar do restante da família, né, que às vezes não tem esse apoio, quanto da sociedade e da justiça, né, quanto a falta dessas redes afeta a qualidade de vida dessa família e o próprio exercício saudável, né, e possível da parentalidade. Quais consequências talvez vocês enxergam quando não tem esse apoio? Essa questão da rede social de apoio, de uma rede jurídica também, ela é muito importante. Nós sabemos o quanto nós temos dificuldade para verdadeiramente considerar a sua existência, né? Como eu disse, nós temos os nossos tribunais que ainda são conservadores, apesar de nós termos avançado alguma coisa no âmbito judiciário, algumas decisões, mas não é uma via de regra. Nós ainda temos dificuldades para existir e para resistir
a todo esse processo, em que uma sociedade tenta nos desqualificar, tenta considerar que não somos famílias, que não podemos e nem temos esse direito de constituir família. Então, é um desafio muito grande. Com relação aos entraves da ausência dessa rede, a gente percebe em todas as perspectivas. A ausência dessa rede de apoio, ela revela não só problemáticas de cunho comportamental, ela mexe de uma forma extrema com a nossa saúde mental. Eu queria trazer um foco aqui para a saúde mental, porque a população LGBTI, segundo os dados da Universidade de Colômbia, ela tem 5 vezes mais chance de cometer um suicídio do que a população heterossexual. Esse é um dado cruel que nós temos dentro de uma realidade onde no mundo, segundo a OMS, são mais de 800 mil suicídios por ano. A cada 40 segundos alguém consegue consumar um suicídio, a cada 3 segundos alguém tenta. E nós sabemos que esses dados são subnotificados, né? Tem muita subnotificação por aí. Por exemplo, nos interiores do estado do Amazonas, como é que eu vou notificar um suicídio? Tem Instituto Médico Legal para fazer essa confirmação. Então, nós sabemos que todos esses dados ainda revelam um potencial de subnotificação, mas que nos mostram claramente o quanto a saúde mental da população LGBT é afetada. E no âmbito do reconhecimento das famílias, esse contexto da saúde mental também ele pesa muito, porque o contexto de discriminação, de preconceito, de opressão, nós vivemos em uma sociedade extremamente opressora, isso recai diretamente no âmbito da saúde mental dessas pessoas. E isso vai trazer uma consequência para a família como um todo, né? Visto ao ostracismo, costumo dizer que essas famílias vivem no ostracismo, elas estão dentro de uma ostra, como se elas não existissem. Eu abro aquela ostra num pequeno momento, mas depois eu preciso fechar de novo, como se aquelas pessoas não tivessem o direito de ser quem elas são. Então, isso se revela justamente pela ausência dessa rede de apoio. E essa rede de apoio, ela é falha, ela está na perspectiva jurídica, ela está na perspectiva social. Não é só o âmbito da justiça que tem essas falhas. Nós temos hoje uma política nacional de assistência social que demandaria a proteção social de todo e qualquer cidadão e cidadã brasileiro. E isso não acontece. Ainda tem profissionais que estão trabalhando na ponta que ainda acreditam que família é só constituída por homens e mulheres com ou sem filhos. Não abre espaço para as outras configurações. Então, você chega com uma demanda para assistência social, você sofre preconceito. Você chega com uma demanda no serviço de saúde, você sofre preconceito, né? Só entra uma mãe da criança, ou só entra um pai da criança. Às vezes a criança tem 2 pais, né? Às vezes a criança na UTI não, só entra a mãe e o pai. Tá, talvez essa família não seja constituída dentro do conceito heteronormativo, e eu tenho que entender isso. E a gente tem casos onde mulheres estão lutando pelo direito de ver o seu próprio filho na UTI. Então, o quanto isso é cruel e quanto isso desrespeita aos nossos direitos, o quanto isso é violação de direito humano. Então, essa rede, ela é praticamente bem esgarçada em todos os sentidos, no âmbito da assistência, no âmbito da saúde, no âmbito judiciário, do não reconhecimento dessas pessoas. Só colocando um caso, aqui eu lembro de uma situação que chegou um casal de mulheres, estavam juntas há uns 30 anos e elas fizeram uma adoção unilateral, porque na época não podia fazer adoção por casais homoafetivos no Brasil. E elas estavam buscando corrigir essa situação, essa lacuna histórica. Aí alguém chega e diz, deixa eu chamar a professora Lidiane, porque eu acho que só ela entende esse assunto. Por que tem que chamar a professora? Não, todo mundo tem a responsabilidade de atender e fazer valer os direitos daquela família. Direitos que há mais de 30 anos foram negados. Né? E olha qual a preocupação de uma das mães. Eu vou morrer, meu patrimônio vai ficar todo para os meus irmãos e eu tenho 2 filhos. E esses filhos não estão reconhecidos. Então, gente, são lacunas históricas do direito brasileiro. Mas são lacunas históricas que se espraiam no direito brasileiro, mas também se espraiam nas demais políticas públicas de negação efetiva desses direitos. Então, a luta é muito grande. E hoje nós temos, por exemplo, o resultado na Universidade Federal do Amazonas de uma pesquisa sobre concepção de família e como profissionais do serviço social concebem essas famílias. E foi feita uma entrevista com estudantes de serviço social, ingressantes no curso e os finalistas. E para nossa surpresa, os finalistas eles estavam, no resultado da pesquisa, numa condição ainda mais conservadora e reacionária. Alguns profissionais disseram, por exemplo, se eu estiver trabalhando no Tribunal de Justiça e chegar um casal homoafetivo, eu verificar um processo de um casal homoafetivo para adoção, eu peço exoneração, mas não atendo um caso desse, ou eu peço mudança de setor, eu faço qualquer coisa. Então você percebe o potencial de intolerância. Um dos desafios que nós temos no Brasil é exatamente esse contexto de intolerância.
de intolerância e de não reconhecimento do outro, né? De não identificação de que o outro existe, ele tem o direito de existir na sua particularidade. E considerando todo esse contexto, é que a nossa perspectiva hoje nos remete para uma perspectiva de barbárie. Então, de que redes nós estamos falando? Elas existem mesmo? Se existem, elas estão bem esgarçadas. Ou talvez a gente verdadeiramente precise construir uma nova ordem societária para que possa chamar isso de rede. Né, para que eu não tenha uma família lutando daqui a 30 anos pelo direito de reconhecimento de uma criança, para que eu não tenha uma criança de 10 anos no lar homoafetivo, onde somente uma das mães ou um dos pais tenha direito legal sobre aquela criança. Para o outro viajar, tem que ficar indo na vara de infância e juventude pedir autorização, mas ele é o pai, gente, ele é a mãe, mas que não está reconhecido no âmbito do direito brasileiro por meio de uma certidão. Então tem muito o que lutar para que verdadeiramente nós possamos desconstruir tudo isso que foi posto no âmbito da sociedade. Eu fiquei pensando também, quando a gente fala, né, de família, para além da parentalidade, pensando nos filhos, né? Porque vocês que são mães, principalmente, têm propriedade para falar, né? Principalmente se pensar em crianças mais novas, assim, né? Que elas não têm muitas vezes a linguagem e a capacidade de elaborar muito essas questões ainda, né? E na escola elas são feitas perguntas que talvez elas não saibam responder, dos professores e dos colegas. Então eu penso que o quanto isso pode afetar, né, quando você tem uma sociedade que não é feita para acolher as variadas formas de configurações familiares, o quanto isso pode afetar o desenvolvimento, né, a saúde dos filhos e das crianças em idade escolar, por exemplo, né? Então, assim, a partir da experiência de vocês como mães, vocês conseguem perceber que isso tem algum impacto específico, assim, na forma como os filhos interagem com as outras pessoas? Quais seriam, pela experiência de vocês, o que é mais notado, assim, né? Lucas, eu dei muita sorte, né? Dei muita sorte, professora, de ter um filho gay. Então, nós somos aliados. E assim como ninguém fala nada pra ele sobre ele ter uma mãe lésbica, ninguém fala nada pra mim sobre eu ter um filho gay. E a gente se fortalece nesse lugar, inclusive dentro da família. Eu me lembro quando ele ainda era adolescente, uma irmã da minha mãe dizer, olha, se esse menino continuar andando de ponta de pé, ele vai acabar virando gay. E eu, né, falei, e qual é o problema se ele for gay, né? Então, a família é o primeiro lugar de resistência. E eu tenho no Ulisses, no meu filho, um grande aliado. Isso é muito legal. Eu me sinto realmente privilegiada, porque não deve ser fácil. Um filho hétero sendo uma mãe lésbica. Então, não sei se a filha da professora Lidiane já está em idade para se compreender no campo do gênero e da sexualidade, mas eu enxergo um menino, um filho gay desde muito cedo, desde quando ele lá tinha 2, 3 anos de idade. Mãe sabe, vocês aqui não tentem enganar suas mães, porque mãe sabe. Eu me lembro de ter conversado com o pai dele na época, né? Nós já estávamos divorciados, e o pai dele me disse uma coisa que me surpreendeu positivamente e que eu achei que não fosse se sustentar ao longo do tempo. Ele me disse assim, olha, Ulisses é meu filho e ele vai ser meu filho independente de qualquer coisa. Eu vou amá-lo incondicionalmente. Isso assim, coloca o meu filho num lugar de extremo privilégio, que a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas LGBT. Então, quando ele de fato se assumiu gay, aí confirmou o acolhimento. Então, a gente teve uma situação, o pai dele é policial, né? Teve uma situação que ele estava no shopping com o filho, com o Ulisses, e o Ulisses é um menino gay afeminado, em que o pai notou uma pessoa que ia passando, também era um colega de polícia, olhando muito, um olhar de preconceito bem duro mesmo para o Ulisses no shopping. E o que ele fez me surpreendeu muito. Deu um passo para frente, chamou o colega policial e disse, oi, tudo bem? Esse daqui é o meu filho, Ulisses. Um lugar de orgulho, num lugar também de assegurar o filho, que ali na presença dele ele ia estar em segurança. A gente, a minha família, a gente desfruta de muitos privilégios nesse sentido, porque se fosse em outros lugares a gente teria provavelmente sofrido muitas violências mais do que as que a gente sofre, que não são violências físicas. Isso é um privilégio, a gente tem que reconhecer. Então, eu dei essa sorte, Lucas, de a gente ter um diálogo muito aberto, muito franco. Essa questão é bem importante. Que bom que você teve essa parceria gigante com o filho, né? Minha filha tem 3 aninhos, então ainda é muito cedo para
Em alguns casos é muito cedo ainda para a gente identificar qualquer coisa relacionada às expressões de gênero, mas a luta é essa luta constante, né? Independente de qualquer coisa, ela já é criada e educada numa concepção de que existe uma diversidade de família, que ela precisa compreender isso e precisa respeitar, independente da expressão de gênero que ela vai potencializar no seu próprio processo de construção. Então, eu diria que, na verdade, os desafios da convivência são gigantes, como a gente já colocou, questão de escola, questão de reconhecimento, mas a luta pelo reconhecimento das famílias homoparentais é uma luta gigante, diária, é uma luta que ela não se esgota, não é? A expansão de direitos e as garantias dessa população vem com o tempo, mas realmente urge que nós possamos lutar pela construção de uma nova ordem societária hoje. Por quê? É por meio de nossas crianças, inclusive de nossos filhos, que a gente vai potencializar a construção efetiva, verdadeiramente, de uma nova forma de vida, né? Sabemos que dentro desse âmbito, desse sistema capitalista, é muito difícil a gente falar em equidade, em reconhecimento de direitos, mas a nossa luta é por isso, né? Para que sejamos reconhecidos como as demais configurações familiares. Não somos melhores, não somos piores, somos configurações familiares, somos seres humanos. E a partir desse momento que eu reconheço isso, e reconheço que o outro tem espaço para ser diferente, para ser quem ele é, com certeza, verdadeiramente, nós vamos ter uma outra realidade mais tarde, né? Mas depende muito de nós. Então, eu faço minhas palavras do Fernando Pessoa, que ele tinha uma poesia que dizia: vivemos em tempo de travessia, mas é preciso ousarmos fazê-la, senão ficaremos à margem de nós mesmos. Então, que possamos buscar fazer essa travessia em busca da construção de uma nova ordem social, para que possamos verdadeiramente fazer parte dessa história, não apenas ficar à margem de nós mesmos. E gratidão imensa. Só agradecer a oportunidade de encontro, do diálogo, e dizer que estou à disposição para a gente continuar conversando em outras oportunidades. Prazer encontrá-la aqui, professora. Gratidão imensa também, Marília, por te encontrar por aqui. Agradecemos nossos convidados pela presença e a você que ouviu esse episódio do podcast Falando de Famílias. Nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Não esqueça de nos seguir e avaliar o nosso conteúdo. Acesse o nosso Instagram, @Falando de Famílias. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.